Você sabia que a ciência moderna está apenas confirmando algo que a Bíblia já dizia milhares de anos atrás? Que a sua vida muda quando você muda a sua mente? Hoje, a neurociência fala sobre reprogramação mental, criação de novos padrões neurais e mudança de comportamento. Mas muito antes disso, a Bíblia já ensinava princípios profundos sobre transformação interior. E é isso que você vai entender agora. E mais importante, como você vai aplicar isso na sua vida para alcançar os seus objetivos, usando a Bíblia, a palavra, a seu favor. Existe um versículo que resume tudo isso de forma impressionante. Lá em Provérbios 23:7 está escrito: Como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Algumas traduções dizem que como o homem se imagina em sua alma, assim ele é. Coração, a alma, é a fonte de sentimento, é onde os seus sentimentos, as emoções são formadas. Mas perceba a profundidade disso. A Bíblia não está dizendo que você é o que você faz. Ela está dizendo que você é aquilo que você pensa. O nosso cérebro funciona por padrões. Pensamentos repetidos criam conexões neurais, criam sinapses. E essas conexões viram hábitos automáticos. Ou seja, se você pensa repetidamente de forma negativa, você está treinando o seu cérebro para viver de forma negativa. Se você muda seus pensamentos, você começa a mudar a sua realidade, a sua forma de agir. Perceba o seguinte: em Romanos 12:2 está escrito: Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Percebe que não começa com um comportamento, começa com a mente. Renovação da vossa mente. Muita gente tenta mudar de vida mudando atitudes externas, mas continua com a mesma mentalidade. E aí, os padrões e ações antigas vão retornar. Isso explica, por exemplo, pessoas que ganham na loteria, por exemplo, ou ganham muito dinheiro de repente. Elas muitas vezes não têm tempo de mudar o seu padrão mental. O que acontece? Vai lá, gasta tudo, dali a pouco está sem dinheiro novamente. Até mesmo pessoas que recebem uma transformação de vida, uma mudança de vida muito repentinamente e que não mudaram os seus padrões de pensamento, eles vão voltar com o estilo de vida que tinham anteriormente. Vão perder aquela chance, aquela oportunidade que Deus, que a vida lhes deu de serem transformados, de mudarem de patamar, porque não mudaram a sua mente, não reprogramaram a sua mente. E há várias formas de você reprogramar a mente. Você pode reprogramar com hipnose, com afirmações, com outras técnicas que a gente vai discutir um pouco mais à frente, e principalmente com uma voz de autoridade, que a Bíblia é uma voz de autoridade. Para quem é cristão, para quem acredita em Deus, a Bíblia é uma voz de autoridade. Você pode utilizar esta voz de autoridade para reforçar a sua mudança de comportamento, para reforçar a sua transformação e a sua programação mental. A neurociência confirma isso. Se o padrão mental não muda, o comportamento antigo sempre volta. Por isso, você não se torna aquilo que deseja, você se torna aquilo que você repete. Aqui vem um ponto essencial. Nem todo pensamento que passa pela sua mente é verdadeiro, e nem todo pensamento merece ficar. Em 2 Coríntios 10:5 diz: levando cativo todo o pensamento. Ou seja, existe uma responsabilidade ativa sua. É você que tem que levar todo o pensamento cativo, é você que controla os seus pensamentos. Você não é refém da sua mente. Você deve controlá-la. Você deve influenciá-la.
sabemos que o cérebro produz pensamentos automáticos o tempo todo, e muitos deles são negativos, mas você pode interromper esse processo. Por exemplo, se você pensa, eu não sou capaz, eu não consigo, ou eu não vou conseguir, esse pensamento surge automaticamente muitas vezes. Mas quando ele surge, você pode questionar, substituir e redirecionar. Você precisa monitorar os seus pensamentos. Lembre, vigiai e orai. E o vigiai e orai é inclusive sobre os seus pensamentos. E isso é reprogramação. Lá em Filipenses 4:8 está escrito: tudo que é verdadeiro, nobre, justo, nisso pensai. Isso aqui é direcionamento de foco. E a ciência explica isso através de um mecanismo chamado sistema de ativação reticular. Basicamente, é o filtro do seu cérebro. Ele mostra mais daquilo que você foca. Se você foca num problema, a sua mente encontra mais problemas. Se você foca em soluções, a sua mente começa a abrir caminhos. Ou seja, aquilo que ocupa a sua mente molda a sua percepção de realidade e, mais ainda, transforma a sua realidade. Agora vem a chave prática. Em Josué 1:8 diz: medita nele dia e noite. Meditar aqui não é esvaziar a mente, é encher a mente com algo repetidamente. Existem várias formas de meditar. Lógico, algumas delas envolvem você não pensar em nada. Em teoria, esvaziar a sua mente, que é para que você ganhe controle sobre as suas vozes internas. É segurar, é controlar os seus pensamentos. Algumas meditações, sim, você precisa parar de pensar. Neste caso, não é esvaziar a mente, é encher a mente com algo repetidamente. Mas com o que eu preciso encher a minha mente? Lembra do que a gente disse agora há pouco. Tudo que é verdadeiro, nobre e justo, nisso pensais. Filipenses 4:8. É com isso que você precisa encher a sua mente. É pensar sobre isso. É pensar sobre o que é justo, sobre o que é nobre, sobre seus objetivos, sobre a sua transformação de vida, sobre quem você se tornará, sobre os objetivos que você vai alcançar. A repetição fortalece as conexões neurais. Quanto mais você repete um pensamento, mais forte ele fica. Aquilo que você pensa depois, o ideal é que você verbalize, porque a sua fala é uma frequência. A voz que sai da tua boca, ela move o mundo físico e o mundo espiritual, inclusive. O som que sai da sua boca, ele é a compressão e expansão do ar. E aquilo que você fala, quando sai da tua boca, você também ouve, ou seja, é reforçado. O som volta para dentro de você. Quando você verbaliza, aquilo que você fala, além de movimentar o ar e entrar de volta nos seus tímpanos, ele também faz uma ressonância na sua caixa craniana, ou seja, ele fisicamente te move, ele mexe com você. Quando você fala com poder, com convicção, com força, isso reforça muito aquilo que você está falando. Por isso, nunca diga nada contra a sua vida, contra você, contra suas capacidades, contra os seus objetivos. Sempre verbalize aquilo que vai levar você para o sucesso, em direção aos seus objetivos e ao seu melhor futuro. Se você quer mudar a sua mente, você precisa repetir novos padrões. E isso pode ser feito com leitura diária, reflexão, declarações conscientes e foco intencional. E verbalize, fale, pense, medite. Um exemplo claro disso é a vida de Paulo de Tarso, relatada em Atos dos Apóstolos 9. Ele era um perseguidor e ele se tornou
um dos maiores líderes do cristianismo. Isso não foi só uma mudança de comportamento, foi uma mudança de mentalidade, de visão, de identidade. Quando a mente muda, a direção da vida muda junto. Paulo mudou totalmente de rumo, deixando de ser um perseguidor para ser um propagador. Se você precisar se lembrar de uma coisa, que seja: seus pensamentos não são neutros. Eles estão construindo quem você está se tornando. A Bíblia não usa o termo reprogramação mental, mas ela ensina exatamente como fazer isso. Renovar a sua mente, filtrar pensamentos, direcionar o foco, repetir o que edifica. Quando você muda a sua mente, você começa a mudar a sua vida. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E comece hoje. A vida não espera. A transformação que você procura começa dentro da sua mente. Até mais.